O Supremo deve avaliar um recurso extraordinário apresentado pela União contra uma decisão da Justiça Federal em Recife. Um servidor, mesmo aposentado, teve gratificações incorporadas aos vencimentos. A Justiça Federal concedeu a um servidor aposentado do Ministério da Agricultura a gratificação de desempenho de atividade técnica de fiscalização agropecuária. A remuneração aos servidores ativos do Ministério está prevista em lei. A questão foi considerada de repercussão geral, porque além deste servidor, há inúmeros processos sobre a mesma matéria, causando grande impacto financeiro. O relator do caso, o ministro Teori Zavascki, destacou a importância da discussão da extensão da gratificação a servidores inativos e pensionistas. Ainda disse que a súmula vinculante 20, que fala sobre gratificações de servidores públicos, não é suficiente para resolver a questão. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Bom, nós vimos aí na reportagem do Dalai que existe uma súmula vinculante a esse respeito dessa ação. Por qual razão não foi aplicada nesse caso? O ministro Teori Zavascki, ele é o relator deste recurso extraordinário. Então, na oportunidade, inclusive, quando ele apreciou esse recurso, ele submeteu, inclusive, ele entendeu que há repercussão geral reconhecida, inclusive isso foi reconhecida pelos demais ministros da Suprema Corte Brasileira, e ele entendeu que, no caso, não se aplicaria essa súmula vinculante número 20. Qual foi os argumentos colocados pelo ministro Teori Zavascki em relação à não aplicação da súmula vinculante número 20? Ela também trata de uma gratificação de desempenho e, semelhantemente a essa que está sendo discutida no recurso extraordinário, elas trazem uma diferenciação de percentual entre servidores da ativa e servidores inativos. Então, servidores que ainda estão em atividade teriam um percentual diferenciado em relação aos servidores que já tivessem aposentados ou fossem pensionistas. A grande diferença é que, em relação à gratificação prevista na súmula vinculante número 20, não houve por parte da administração a implementação do desempenho individual do servidor. E no que diz respeito a essa gratificação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a administração pública implementou essas avaliações individuais e avaliações coletivas, e isso acabou justificando um tratamento diferenciado. Então, foi por essa razão que o ministro Teori Zavascki, na oportunidade, ele não reconheceu a aplicação da súmula vinculante número 20, por entender que havia, então, uma diferenciação. E, por essa razão, submeteu, então, a apreciação no plenário virtual, foi reconhecida a repercussão geral, e agora o Supremo Tribunal Federal, o plenário do STF, analisa definitivamente a questão. Gisele, essa isonomia pretendida, de alguma forma, está prevista na Constituição brasileira? A Constituição Federal, ela estabelece, no artigo 40, parágrafo 8º, que quando se aposenta, é preciso garantir ao servidor aposentado o valor real daqueles proventos de aposentadoria. E a Emenda Constitucional 41 de 2003, quando ela veio alterar a Constituição Federal, em um dos artigos dessa emenda constitucional, trouxe também uma previsão de que toda vez que tivesse um reajuste de vencimento em relação aos servidores da ativa, isso seria aplicado aos servidores inativos. Então, é preciso verificar se esses dispositivos efetivamente se aplicam nesse caso concreto. É por essa razão que os ministros vão avaliar se esta lei que instituiu essa gratificação, ela é ou não compatível com os dispositivos constitucionais. Ok, Gisele. E uma decisão liminar do ministro Marco Aurélio reestabeleceu a vigência da portaria do Detran do Rio de Janeiro, que trata da dispensa de registro em cartórios das alienações fiduciárias de veículos. Os ministros devem discutir definitivamente a questão hoje. O tema é de repercussão geral reconhecida. O Tribunal de Justiça Fluminense havia derrubado a portaria por considerar inconstitucional a parte final do dispositivo. O tribunal decidiu pela continuidade do registro dos contratos de veículos com alienação fiduciária em cartório de títulos e documentos e considerou como mera providência adicional a anotação perante o Detran. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, ajuizou uma reclamação contra o Tribunal do Rio de Janeiro e conseguiu uma liminar concedida pelo relator do caso, o ministro Marco Aurélio, para que a portaria funcione enquanto o julgamento não é finalizado. O ministro ainda ressaltou que o fato de a liminar não ter sido confirmada pela Corte não tira a eficácia. A liminar dispensa o registro em cartório. Este tema também poderá ser analisado em conjunto com outras duas ações diretas de inconstitucionalidade que estão na pauta de julgamentos sobre o mesmo tema. Bom, Gisele, nesses casos de contratos de alienação fiduciária, como fica a questão de propriedade do carro?
Bom, a propriedade do carro, juridicamente, quando nós estamos diante dessa alienação fiduciária, chama de propriedade resolúvel, uma propriedade fiduciária. Como é que isso acontece na prática, Érica? Quando eu vou até um banco, né, eu quero comprar um carro, vou até uma instituição financeira e preciso de um financiamento bancário, o banco, uma das modalidades ali oferecidas pelo banco para garantir o pagamento daquela dívida é o contrato de alienação fiduciária. E aí, quando eu formalizo esse tipo de contrato, eu adquiro o veículo, mas a propriedade do carro fica para o banco. Então, o banco, eu acabei indo ao banco para adquirir o veículo, eu fico na posse do automóvel, posso usá-lo, posso usufruir daquele bem, só não posso vendê-lo, porque aquela propriedade, ela fica vinculada ao banco enquanto o financiamento estiver em vigor. Com o pagamento de todas as parcelas, aquela propriedade fiduciária, ela acaba e eu tenho a pessoa que acabou comprando o veículo, ela passa a ter não só a posse do automóvel, que ela já tinha, mas ela passa a ter a propriedade plena do bem. Né? Então, essa propriedade, no caso de alienação fiduciária, enquanto estiver vigente o contrato de alienação fiduciária, a propriedade do automóvel ela é do banco. A grande questão é que esse tipo de contrato ele precisa ser registrado para ter validade. Né? A alienação fiduciária, esse tipo de negócio jurídico, para ter validade em relação a terceiros, ele precisa ter um registro. E são 3 processos sobre o mesmo tema. Qual é o relator dos outros 2? Todos são de relatoria do ministro Marco Aurélio. Nós vimos aí na reportagem que um é um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e também temos 2 ações diretas de inconstitucionalidade. A grande discussão é exatamente saber se esse dispositivo que está previsto no Código Civil, o Código Civil ele trata desse registro das alienações fiduciárias, só que ele traz uma diferenciação. As demais alienações fiduciárias, elas devem ser registradas no cartório de títulos e documentos. Em relação à alienação fiduciária envolvendo automóveis, veículos automotores, a alienação fiduciária, a validade dessa alienação fiduciária já seria suficiente com o registro apenas no Detran. Então, o próprio Código Civil dispensou o registro dessas alienações nos cartórios de títulos e documentos. Então, como são 3 processos sobre o mesmo tema, tudo indica que há uma grande possibilidade de que esses julgamentos ocorram em conjunto. As ações diretas de inconstitucionalidade acabam questionando, além desse dispositivo, leis de 2008, que também entendem que esse registro perante o Detran seria o único exigível, que não haveria necessidade do registro perante os cartórios de títulos e documentos. Vamos esperar, então, a decisão dos ministros